Novas e supernovas são estrelas variáveis intrínsecas, também chamadas de variáveis eruptivas, ou variáveis cataclísmicas. Por que variáveis cataclísmicas? Porque elas representam explosões tão grandes na estrela que nós associamos ela a cataclismas estelares, né? E em 1931, Bard e Zwicky descobriram que existem duas categorias de novas. Uma frequente e de luminosidade menor, e outras mais raras de luminosidade extremamente grande. Então eles chamaram a estas de luminosidade extremamente grande, chamaram de supernovas. A partir daí, então, essas estrelas novas passaram a ter essas duas denominações. E mais tarde percebeu-se que as novas poderiam ser subdivididas entre novas e novas anãs. Temos aqui a curva de luz de uma nova, chamada Nova Sagitário, que explodiu no ano de 2012. Ao longo de cerca de 10 dias, a estrela, inicialmente muito fraca, aumentou rapidamente de brilho até atingir o máximo, rapidamente começou a decair e depois continuou decaindo mais lentamente, certo? Estrelas novas são cataclísmicos, mas não são catastróficos. Elas não destroem a estrela. Tanto assim que muitas novas são novas recorrentes. Elas podem explodir dessa maneira e 10 anos depois explodir de novo. E 10 anos mais tarde, mais uma vez. E assim por diante. São novas recorrentes. Portanto, novas, não, a explosão de uma nova não destrói o sistema. Tá? O que nós imaginamos que seja uma estrela nova? Uma estrela nova, nós temos bastante segurança hoje, porque todas as estrelas que explodiram nas últimas décadas foram investigadas com bastante detalhe. Eu ajudei bastante nisso. Vários dos meus alunos também fizeram tese nessa área. E todas elas pode-se provar que é um sistema duplo, onde você tem uma estrela vermelha e uma anã branca capturando matéria, gás da estrela vermelha. Quando você tem essa situação, uma binária, na qual uma anã branca captura gás de uma estrela vermelha, nós chamamos de variável cataclísmica. Sempre. Independentemente de como é o comportamento dela a longo prazo. Anãs brancas, vocês sabem, são estrelas mortas. Mas, uma anã branca que captura gás, ela pode brilhar. Não a anã branca, e sim o disco. Porque esse gás está caindo sobre a anã branca. Nesse processo, transforma a energia gravitacional em energia cinética, energia térmica, energia radiante. E essa radiação escapa. Então, o que você vê aqui é a luz do disco de gás, que está brilhando muito mais do que a anã branca. Você não vê a anã branca. Ela está lá no centro, você não vê. A luz que você enxerga vem do disco. Mas o que acontece com a anã branca? A anã branca é composta essencialmente de carbono. Algumas têm muito hélio, outras têm oxigênio, neônio, mas a maioria é composta essencialmente de carbono. Quando ela captura gás de uma estrela vizinha, esse gás é o quê? É rico em hidrogênio. Esse gás é rico em hidrogênio. Então você tem uma anã branca capturando hidrogênio. E lembre-se, hidrogênio é combustível, né? O hidrogênio vai produzir um ciclo de combustão, de detonação termonuclear. Aonde? Na superfície da anã branca. Na superfície da anã branca. É isso que pode detonar e explodir.
Tá? Não afeta o interior da anã branca, é apenas a superfície, porque foi lá que foi acumulado combustível. Né? E aí, então, você tem um fenômeno aqui desse tipo. Né? A estrela vermelha que jogou gás lá para dentro, formou esse disco e, de repente, há uma reação termonuclear explosiva na superfície da anã branca. E ela explode jogando 1/1000 da massa solar, tipicamente 1/1000, para o espaço, mas com velocidades de 1.000, 2.000 quilômetros por segundo. Uma velocidade muito grande. Né? Uma outra categoria que foi descoberta mais tarde são estrelas chamadas novas anãs. Novas anãs, elas inicialmente eram consideradas novas, no entanto, percebeu-se que a amplitude é de apenas 4 magnitudes, às vezes 5 magnitudes, às vezes 3 magnitudes, e a recorrência é muito rápida. Elas podem explodir uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e assim por diante. E a explosão dura uma semana, 5, 7, 10 dias. Né? Essas são chamadas de novas anãs. Sabe-se hoje que as novas anãs, elas não são explosivas. Elas não são explosivas. As novas anãs ocorrem porque a estrela vermelha joga matéria para a anã branca e ela forma apenas um anel. Toda a matéria é acumulada em torno do anel, em cima desse anel. Tá? Até que esse anel tem tanta massa que ocorre uma instabilidade e essa massa é jogada para dentro, formando um disco, que é então capturado pela anã branca. E aí toda essa energia gravitacional é liberada e esse disco brilha durante tempo suficiente até que esse anel seja esgotado. E aí o disco é destruído e volta a acumular matéria no anel. Novas anãs não são explosões termonucleares. São aumentos do brilho devido à energia gravitacional exclusivamente. Né? Diferentemente, portanto, das novas clássicas, onde a superfície de uma anã branca é detonada. Né? Agora, uma supernova é um animal completamente diferente. E posso dizer desde já que supernovas, além de cataclísmicos, são também catastróficos, porque destroem a estrela. E vocês vejam que aqui nós temos a galáxia NGC 4526 e aqui nós temos uma supernova. A supernova, no máximo de brilho dela, ela tem uma luminosidade que até chega a ser comparável com a galáxia inteira. Então, uma supernova, no máximo de brilho, pode brilhar tanto quanto 100 bilhões de sóis. Tá? Isto é uma quantidade de energia fenomenal. Como é que ocorre uma supernova? Por que ocorre uma supernova? Vocês se lembram desta figura que nós já vimos numa outra aula, né? E que é a figura da alquimia cósmica, né? É como é que dentro de uma estrela de grande massa você transforma hidrogênio em hélio, hélio em carbono, carbono em neônio e assim por diante, até ferro. Lá no centro você pode produzir ferro. Por quê? Porque cada um desses elementos químicos é combustível. O hidrogênio é combustível, deixa como cinza o hélio. Mas quando a temperatura é muito alta, o hélio é combustível e deixa como cinza o carbono. Quando a temperatura aumenta, o carbono vira combustível e deixa e assim por diante. Até o ferro. O ferro não é combustível. O ferro não é combustível. Porque todos esses elementos químicos podem sofrer reações exoenergéticas. Do ferro em diante é endoenergético. Né? Você tem que dar energia para o ferro para ele virar
níquel, cobalto, ouro, chumbo e assim por diante. Isso não ocorre naturalmente. Então o ferro é o ponto final na estrutura de uma estrela. Tá? Então, uma estrela gigante, supergigante, vai ter esse tipo de fornalha produzindo elementos químicos. Tá? Esse núcleo de ferro, ele chega a um certo ponto em que ele começa a ser como uma anã branca. Os elétrons ficam degenerados. Né? Agora vocês prestem atenção. O que vai acontecer com esse núcleo de ferro se ele ultrapassar o limite de Chandrasekhar? Lembre-se, o limite de Chandrasekhar é 1,4 massas solares. Se uma estrela degenerada, ou um núcleo degenerado, onde os elétrons têm uma degenerescência, se ultrapassar esse limite, esse núcleo colapsa. Colapsa, podendo virar uma estrela de nêutrons. Por que colapsa? Por causa do processo Urca. O processo Urca é um processo em que um próton e um elétron reagem, formando um nêutron e um neutrino. O neutrino escapa, some. Tá? Então, o próton e o elétron se combinaram, formaram um nêutron, e o neutrino fugiu, sobrou um nêutron lá. Quanto mais nêutron você produz, mais a estrela colapsa e mais neutrinos são produzidos. Quem inventou essa reação para explicar as supernovas foram dois pesquisadores chamados Gamow e Schenberg. Mário Schenberg, um brasileiro, que foi professor da USP. E eles chamaram de processo Urca por gozação. Né? Eles eram, o Gamow, especialmente, era muito gozador, e no Rio de Janeiro tinha um bairro, Urca, onde tinha o famoso cassino. E nesse cassino, o dinheiro desaparecia de uma forma muito misteriosa e muito suspeita. Não é? Mais ou menos da mesma maneira como numa estrela colapsante, ao produzir neutrinos, os neutrinos escapam, levam energia embora. E isso produz mais colapso. Quando esse núcleo de ferro atinge o limite de Chandrasekhar, os prótons e os elétrons desaparecem. O que sobra é o nêutron. E o nêutron com menos energia, porque o neutrino foi embora. Isso faz com que rapidamente se forme uma estrela de nêutrons. Tá? O que acontece com o resto da estrela? Se você implode o núcleo por um raio de 10 km, o resto da estrela próxima colapsa por cima dessa estrela de nêutrons. Imagine isso tudo dentro de uma estrela. Esse colapso ocorre em 1 segundo. Tão rápido quanto 1 segundo, o resto cai sobre a estrela de nêutrons. No momento em que cai sobre a estrela de nêutrons, você imagine você pegar uma bola e jogar na parede. Na hora que você joga a bola na parede, ricocheteia, certo? A estrela caindo sobre uma estrela de nêutrons produz uma grande quantidade de energia, reações termonucleares, que fazem com que a energia nuclear liberada seja muito maior do que a energia de ligação gravitacional. O que acontece? Você tem, de repente, um gás com uma quantidade de energia muito maior do que a energia de ligação gravitacional. Explode. Joga tudo para o espaço. Certo? Então, no momento em que esse gás bate na estrela de nêutrons, produz essa fabulosa quantidade de reações termonucleares, sobra a estrela de nêutrons lá e o resto é explodido para o espaço.
né? Inclusive, são produzidos neutrinos de energia muito mais alta nesta fase, de energia muito mais alta, e neutrinos com energia muito mais alta, eles aumentam muito a seção de choque, eles podem ser reabsorvidos. Então, eles sendo reabsorvidos nas camadas externas, aumentam o poder de explosão dessas camadas externas. Tá? E a quantidade de energia e de nêutrons disponíveis nessa fase faz com que o ferro rapidamente possa aumentar o tamanho do seu núcleo e produzindo elementos químicos cada vez mais pesados. Níquel, cobalto, até ouro, chumbo, tório, urânio e assim por diante. Nessa fase explosiva da supernova. Tá? É assim que esses elementos químicos mais pesados do que o ferro são produzidos. Nós não conhecemos outra maneira de produzir esses elementos químicos. Tá? Em lugar nenhum. É na explosão da supernova. Tudo que é mais pesado do que ferro é produzido nesse momento. Tá? Esta reação explica tão bem por que supernovas existem, que ela passou a ser imediatamente tomada como verdadeira, né? Mas somente em 1987, quando explodiu a supernova 1987A, na Grande Nuvem de Magalhães, que os neutrinos foram detectados pela primeira vez. Essa supernova fez com que os neutrinos fossem detectados em laboratório aqui na Terra, tá? No momento da explosão. De qualquer maneira, o processo URCA, né, que é essencialmente essa reação, aliado ao fato de que os neutrinos produzidos nesse processo de neutronização, produção de nêutrons, né, podem escapar, levando a energia embora, que amplifica o colapso. E isso detona a explosão de uma supernova, né? Vejam, na figura anterior nós tínhamos lá todos os elementos químicos sendo queimados e lá no centro nós tínhamos um núcleo de ferro, né? Esse núcleo de ferro, então, colapsou, produzindo uma estrela de nêutrons, né? E o resto da estrela caiu sobre essa estrela de nêutrons, gerando uma grande quantidade de energia e fazendo que, finalmente, a estrela explodisse inteiramente. Faz com que a estrela exploda inteiramente, né? Essa explosão ocorre jogando para fora toda a estrela, menos a massa da estrela de nêutrons, que é 1,37 massas solares. Nós já vimos isso, né? Cerca de 1,4 massas solares. Todo o resto é explodido. 20, 30 massas solares, 10 massas solares, com uma velocidade de cerca de 3% da velocidade da luz. Tá? 10 mil quilômetros por segundo, às vezes 20 mil quilômetros por segundo, às vezes 5 mil quilômetros por segundo, uma velocidade gigantesca. Isso é uma quantidade de energia realmente muito grande e é por isso que essa supernova brilha tanto quanto uma galáxia inteira, né, nesta fase. A nebulosa do Caranguejo, que foi registrada pelos chineses no ano de 1054, também foi registrado pelos astrônomos árabes, né? Era visível durante o dia, né? E hoje tem esse resto que é visível no óptico e aqui no óptico mais o raio-x, né? E lá no centro tem uma estrela de nêutrons, tem um pulsar, que gira com um período de 33 milissegundos. Aqui tem uma outra imagem de raio-x feita pelo Chandra, que é um satélite da NASA, da supernova N132, que é uma supernova da Grande Nuvem de Magalhães, uma outra galáxia, né? E produziu essa estrutura aí
meio assimétrica, não é? Nem todas são muito simétricas, não é? A Via Láctea estima-se que tenha da ordem de uma supernova por século, em média. A cada 100 anos, em média, explode uma supernova. As duas últimas supernovas da Via Láctea, uma explodiu no ano de 1572 e que foi registrada pelo Tycho Brahe. E, alguns anos depois, Kepler observou uma supernova. 1604 foi a supernova de Kepler, e esta é a imagem da supernova de Kepler, a imagem raio-x atual, né? Feita também pelo Chandra, da NASA. Faz 410 anos que não explode uma supernova na Via Láctea, onde explode uma supernova, em média, a cada 100 anos. Faz 410 anos que não explode uma. Isso não prova que nós estamos prestes a assistir uma explosão, mas nada impede que amanhã não haja a explosão de uma supernova, certo? Nem na Via Láctea, nem em Andrômeda. Tá? E isso seria, de fato, extremamente interessante, porque poderia se detectar pela primeira vez ondas gravitacionais diretamente. Porque acredita-se que a explosão de uma supernova seja um dos eventos de produção de ondas gravitacionais mais fortes que ocorre no universo, tá? Pelo menos no universo local. Supernovas são classificadas em duas categorias: supernovas do tipo 1 e supernovas do tipo 2. Supernovas do tipo 1 não têm hidrogênio no espectro. E supernovas do tipo 2 são ricas em hidrogênio no espectro. As supernovas do tipo 1 são divididas em 1A e 1B, vermelho e azul. Vocês vejam que as supernovas do tipo 1A, elas têm um pico e depois caem lentamente. As supernovas do tipo 1B também têm um pico e caem lentamente, mas têm um brilho máximo menor. Supernovas do tipo 2, elas podem ocorrer com platô, um pico seguido de um platô, ou não. Quando tem platô, nós dizemos que são supernovas do tipo 2P. E quando não tem platô, supernovas do tipo 2L. Essa grande divisão de supernovas do tipo 1 e do tipo 2 é uma primeira aproximação. Cada uma delas pode ser depois subclassificadas em diversos subtipos. Eu estou sendo simplista, mostrando apenas alguns tipos para mostrar que a classificação não é tão simples assim. As supernovas do tipo 1A são extremamente interessantes. Elas são extremamente interessantes, porque foi com essas supernovas que se descobriu que existe energia escura. Foi usando essas supernovas como técnica, como método. Né? E por que isso? Porque as supernovas do tipo 1A, elas são muito brilhantes no pico e decaem todas da mesma maneira. Elas têm brilho máximo igual e decaem todas da mesma maneira. Aqui nós temos diversas supernovas mostrando nessa figura a parte superior, e vocês vão dizer que elas não têm todas o mesmo brilho. Sim, porque estão a distâncias diferentes. Né? Supernovas com distâncias diferentes, evidentemente, vão ter brilho aparentemente diferente. Quando você corrige todas essas supernovas, corrige pela distância, colocando todas elas na mesma distância, por exemplo, em vez de magnitude aparente, colocando em magnitude absoluta, que seria correção para todas as mesmas distâncias, vejam o que ocorre com todos esses pontos aqui. Todos caem em cima exatamente da mesma curva. É como se todas as supernovas do tipo 1A
tivessem exatamente o mesmo comportamento, o mesmo brilho e o mesmo comportamento temporal, né? Isso foi muito interessante porque foi dessa maneira que os astrônomos conseguiram medir com absoluta precisão a distância das supernovas e, medindo o redshift das galáxias em que elas ocorreram, mostraram que o universo está em expansão acelerada e não desacelerada como se pensava. E essa é a origem da ideia de energia escura. Foi por causa da constância do brilho das supernovas que se descobriu a energia escura, porque foi usado como uma vela padrão em muitos casos estudados, né? Então, ela tem um uso que foi extremamente importante. E por que elas são vela padrão? Por que elas têm a mesma magnitude no pico e por que elas decaem exatamente da mesma maneira? Porque elas surgem do mesmo objeto, do mesmo tipo, exatamente o mesmo tipo de objeto. Tá? Novamente, vamos nos referir aqui a uma figura que representa uma variável cataclísmica. Isso é uma concepção artística de uma variável cataclísmica. O que ocorre se essa anã branca capturar matéria, gás, de tal maneira que ela ultrapassa o limite de Chandrasekhar? 1,4 massas solares. A anã branca implode, se transformando prótons em nêutrons, né? Mas esta implosão produz reações termonucleares porque não é ferro que está queimando, é carbono que está queimando. E carbono, quando queima, libera muita energia. Carbono é um elemento exoenergético. E esta explosão do carbono se propaga rapidamente para a anã branca inteira e faz com que a quantidade de energia produzida naquele momento, naquele instante, muito rápido, seja maior do que a energia de ligação gravitacional da anã branca. O que vai ocorrer? Vai tudo para o espaço. A anã branca inteira. Tá? Então, ao explodir uma anã branca de carbono com 1,4 massas solares, produzindo uma supernova do tipo 1A, todas as supernovas vão ter exatamente a mesma luminosidade e a mesma comportamento. Porque eles surgiram do mesmo tipo de estrela, com a mesma massa e a mesma composição química. Correto? Não há razão para ser diferente. E é por isso que elas são vela padrão. Tá? Inclusive, existe uma coisa extremamente curiosa, né? Que o pico de uma supernova do tipo 1A é produzida pela radioatividade do níquel 56. O níquel 56 decai com uma meia-vida de 6 dias. Um decaimento muito rápido. Quando chega num certo ponto, o níquel já não produz mais, vem o cobalto 56, que tem uma meia-vida de 77 dias. Né? Então aqui, esta luminosidade, nesta fase, é dominada pelo níquel radioativo, e nesta fase, segunda fase de decaimento, é dominado pelo cobalto radioativo. Né? Então, e nós sabemos que as escalas de tempo batem exatamente com as escalas de tempo das curvas de luz de uma supernova do tipo 1A. Ok, a supernova do tipo 2, ela não é uma vela padrão como a supernova do tipo 1A. Por quê? Porque as supernovas do tipo 2, elas podem se originar de estrelas muito diferentes. Por exemplo, imagine que uma estrela de 10 massas solares vai explodir, ou imagine que uma estrela de 30 massas solares vai explodir. Não há razão para que essas explosões sejam iguais. Elas são muito diferentes. Né?
Mas não é só a massa de uma estrela que vai influir na maneira da estrela explodir. Também a composição química vai influir. Também vai influir se ela está ou não no sistema binário. Se ela está ou não no sistema binário faz com que a evolução dela seja muito diferente. Né? Por exemplo, se ela está no sistema binário, ou se ela for uma estrela de massa muito grande, ela pode perder todo o envelope de hidrogênio antes de ela se transformar em supernova. Então, quando explodir o que sobrou, essa supernova não vai ter hidrogênio. E nós vamos classificá-la como uma estrela do tipo, uma supernova tipo 1, mesmo sendo uma estrela de grande massa que vai explodir. Mas não é do tipo 1A, ela vai ser do tipo 1B ou do tipo 1C, que são animais totalmente distintos. Não tem hidrogênio, mas a curva de luz é muito diferente. Tá? Quando é uma estrela de alta massa que perdeu seu envelope de hidrogênio. Então, quando você tem uma anã branca que explode, você tem uma história perfeitamente previsível. Quando não é uma anã branca, você pode ter uma variedade, uma diversidade de explosões muito grandes. E cada supernova vai ser diferente da outra. Por quê? Porque a estrela progenitora teve uma história diferente de todas as outras. Porque tem muitos caminhos que levam à explosão. Né? Então, são duas grandes categorias de supernovas. As 1A e o resto. Né? E o resto pode ser muito diversificado.